Bem, para esta análise, vamos mergulhar de cabeça num relato verdadeiramente fascinante. É um texto na primeira pessoa, de um grupo ou entidade que se autodenomina Indústrias Quimeras e que nos conta, com um detalhe impressionante, um confronto místico de proporções cósmicas. Ora, o texto arranca logo de uma forma invulgar. Não há cá introduções, é direto ao assunto com este aviso, quase uma ameaça. E isto, claro, define logo o tom para tudo o que vem a seguir. É uma declaração de intenções, muito clara, contra certas práticas que, segundo o autor, ultrapassaram um limite. E para que não haja dúvidas, o autor, as indústrias quimeras, faz questão de esclarecer uma coisa. Isto não é contra a arte. Nada disso. A questão aqui é outra. É uma resposta direta ao que eles descrevem como práticas ocultas manipuladoras. E as consequências são, bem, inequívocas. A remoção total e direta dos poderes de quem as pratica. Então a pergunta é: para quem é este aviso tão sério? Bem, o texto não deixa margem para dúvidas e aponta o dedo a uma figura pública muito específica, a quem chama de Rainha dos Excessos. Segundo o relato, esta figura transformou a sua arte em algo muito mais perigoso do que parecia. E a descrição que nos é dada do espetáculo é arrepiante. Não pensem num simples concerto. Pensem numa cerimónia esotérica em massa. O palco, a multidão em delírio, os trajes carregados de simbolismo, tudo, segundo o texto, fazia parte de um plano muito maior: abrir uma fenda dimensional. E o termo que o texto usa para artista é fortíssimo: necromante. Mas atenção, a definição que nos dão é muito particular. Não é só sobre invocar os mortos. É sobre alguém que usa a sua arte, as suas conjurações, para alterar os próprios elementos da realidade, tanto a nível físico como espiritual. Uma verdadeira transmutação. E aqui está o ponto-chave de tudo isto. A motivação, segundo o relato, não era apenas artística. Era uma sede de poder, uma ambição para se tornar uma espécie de divindade, uma sacerdotisa de uma nova ordem que ela própria queria fundar, com ela no centro de tudo, claro. Ok, então vamos aprofundar isto. Vamos olhar para o tal portal. Como é que ele era? O autor dá-nos uma anatomia detalhada desta ameaça, explicando não só o porquê, mas também o como é que esta fenda na realidade foi aberta. A descrição é incrivelmente visual. Imaginem isto: uma cor violeta profunda, quase hipnótica. Uma forma que não é perfeita, é um círculo que ondula, que se mexe. E a metáfora que usam é poderosíssima: uma ferida na tapeçaria do universo. Dá a ideia de que algo está fundamentalmente errado, que o tecido da realidade foi rasgado. Mas não fica por aqui pela descrição visual, e isto é que é fascinante. O autor alega ter medido algo concreto, algo físico, uma frequência a emanar do portal, entre 17 e 22 Hz. E por que é que esta frequência é tão importante? Bem, segundo o texto, estamos a falar de uma gama de energia que mexe diretamente com a nossa cabeça, com a nossa consciência. É o tipo de frequência que se encontra em estados alterados, como meditação profunda, transes xamânicos ou até mesmo em coma. Portanto, imaginem o efeito disto numa multidão inteira. Portanto, a conclusão a que o texto chega é clara. Isto não foi um acidente cósmico ou algo inofensivo. Foi um ato deliberado para abrir uma porta, uma ligação direta do nosso mundo a dimensões, a dimensões governadas por forças arcanas e, segundo o texto, bastante malévolas. E para que não restem dúvidas sobre a gravidade da situação, o autor nomeia as entidades que supostamente foram invocadas. E não são nomes quaisquer. Estamos a falar de Asmodeus, Belial e, acima de todos, Lilith, a rainha do caos, que é descrita como a verdadeira força, a verdadeira patrona, por trás de todo este clã de artistas. E perante este cenário, o que é que acontece? Bem, as indústrias quimeras não ficam a assistir. A narrativa muda de velocidade e passamos da observação para a ação. Vamos ver como é que eles contra-atacaram. Aqui temos o frente a frente, o duelo. De um lado, a necromante, cujo poder vem das entidades que ela invocou, como Lilith. Do outro, o autor, que alega ter algo superior, um conhecimento ancestral, um comando original que lhe dá o direito legítimo de governar essas mesmas entidades. E a primeira jogada é genial. Em vez de um ataque de força bruta, o autor usa uma tática diferente. Invoca uma energia violeta, luminosa, para se sintonizar com a frequência do portal. É como combater fogo com a frequência certa de fogo, para depois o apagar. Uma batalha de vibrações para curar a tal ferida no universo. E é neste momento que as coisas começam a virar. O autor usa a expressão Duffmet's Gate para descrever o portal. E ao evocar o seu comando original, essa porta começa a tremer, a desestabilizar-se. É uma afirmação de hierarquia, de quem manda mais naquele plano.
O resultado é rápido e decisivo. Assim que o elo de poder entre a artista e as entidades é cortado, o portal simplesmente desfaz-se. Sem a sua fonte de energia, não consegue manter-se aberto. O Baphomet's Gate é selado. Mas esperem, a história não acaba aqui. Fechar o portal foi só metade da batalha. A seguir, o autor descreve a jogada final. Era preciso neutralizar a fonte do problema, a própria artista, para garantir que isto não se voltava a repetir. E o que se segue é a descrição de um ritual de contenção super detalhado. Primeiro, o nome dela é inscrito em quadrados mágicos. Depois, é criada uma barreira com símbolos e runas. De seguida, são ditas palavras de poder para lhe cortar toda a energia que resta. E no fim, a confirmação. Ela é reduzida a uma mera mortal. A aura, o carisma, tudo desaparece. E o texto não se fica por meias palavras. Chega mesmo a listar algumas das invocações, das palavras de poder usadas, nomes como Tetragramatone, Shaman-Forash, Adonai, nomes com um peso enorme em várias tradições esotéricas, que aqui são usados para, supostamente, selar o destino da artista de uma vez por todas. E o verdito final é esmagador. O texto afirma, sem sombra de dúvida, que ela está aprisionada neste quadrado mágico, incapaz de escapar, incapaz de recuperar os seus poderes. Fim de jogo. Mas o mais curioso é o final. Depois de toda esta batalha épica, não há uma celebração, não há um vencemos. Em vez disso, o autor deixa-nos com um último aviso. Um aviso arrepiante que já não é para a artista, mas para toda a gente. E é com isto que ficamos. Vendo que o arco de ferocidade já está dobrado, que cada um olhe para si mesmo, para que não seja encontrado dentro do limite da marca. Uma mensagem enigmática que nos deixa a pensar. Um aviso de que talvez um tempo de ajuste de contas esteja a chegar, e a verdadeira questão é de que lado da marca é que cada um de nós vai estar.